Cheque Disco, um podcast de Pedro Jaime e Ricardo Lourenço Martins. Siga o baile. E no final do último episódio, o Pedro revelava-nos como foi a prestação dos Black Crowes na primeira parte de um concerto dos Rolling Stones. Diz lá, Pedro, como é que foi? E aquilo foi uma seca completa. Mas os gajos não apanharam... E porquê? Achas que os gajos não... Não era... Não tocaram... Não foi bacano. Não foi porreiro. Para já tocaram muitas músicas que eu não conhecia. Depois, as que eu conhecia, o som não era porreiro, a performance não era porreira. Ok, podes dizer, chaval, tu viste uma primeira parte, os gajos ainda era de dia. Tudo bem. Não havia energia, o som não era deles, não sei o quê. Essas coisas todas. Mas eu já vi primeiras partes que eram... eu via os Stones. Na segunda vez... eu posso estar a trocar as coisas, mas acho que não estou. E se estiver a trocar, não é importante aqui para a conversa. Tiveram como primeira parte os Gun e foi um grande concerto. Bolas. Um grande concerto. E isso virou-te, essa performance virou-te contra os Black Crowes? Não. Continua ainda agora. Quer dizer, eu só gosto daqueles dois primeiros discos. Mas continuaram lá. Isto okay. Foi. Foi um momento, aconteceu-vos isto, deusinho, até à próxima, volta a pôr a tocar daqui a pouco. Eu ainda tenho. Como é que se diz? Eu ainda tenho como matriz de um concerto que eles toquem aquilo que está nos discos, mas ao vivo. Estás a perceber? Sim. Não inventem muito, caraças. Ou assim, aquilo. Imagina... Queres fazer o alinhamento e passar, se faz favor? Não, o alinhamento, e tem que ceder. Isso aí é como uma amiga minha. Não critico. Quando vem cá os Depeche Mode, que ela gosta muito. Não critiques muito. Era muito pior se eles não viessem. Era muito pior se eles não viessem. E, portanto, há alinhamentos que há uns que correm mais ao meu gosto, outros que correm... São 60 mil pessoas e, portanto, não se pode agradar. Em concerto já apanhaste mais desilusões que maravilhas com que tenhas deparado? Ou nos últimos tempos é que começaste a ficar mais desiludido com... Não. Tive coisas que... Há um dos concertos dos Rolling Stones em Alvalade e no Novo Alvalade que eu já não achei... Foi esse que meteu... Não, a namora? É esse mesmo. Ai, meu Deus. Eu não gosto. Eu não gosto dessas misturas. É raro, muito raro, um convidado especial me agradar. Muito raro. Eu sou o Jorge Palma, imagina. E vou convidar aqui o meu amigo Ricardo a fingir que tu tens uma grande voz. Vou convidar-te para cantares comigo Encosta-te a mim. Por exemplo. Não. É muito difícil, mas mesmo muito difícil, eu gostar de uma participação. Mas é esse concerto. Eu nesse concerto já não... Vou-te contar uma coisa. Deixa-me localizar isto um bocadinho. 1900... Bom, já é 1900, já é bom. Não, é 1990. O concerto dos Stones, que é um marco na minha vida, muito grande. Muito grande. E é também um marco na vida dos concertos em Portugal. Atenção. Esse concerto, portanto, eu não sei se já foi depois desse concerto. Portanto, eu estou com 21 anos nesse concerto. Não sei se foi nesse concerto, ou não sei se já foi depois desse concerto, ou se foi antes, mas foi nos meses, não passou um ano disso. Eu estava num bar de música ao vivo e era uma banda que estava a tocar rock, e eu disse, estavam num intervalo e estava a falar com o baixista. E o baixista, estávamos a falar sobre música, e bandas e discos, principalmente sobre discos. E ele estava falando nos Rolling Stones. Gosto imenso dos Rolling Stones.
E ele começa-se... Os Rolling Stones são uma grande máquina. E ele estava a dizer-me aquela grande máquina sobre o aspecto de músico. Entendes? E eu não estava a perceber a coisa. Estava a perceber só como nome. Nome. O nome Rolling Stones. Nem era as músicas... A marca. A marca da Rolling Stones. E assim, já os vi umas 3 ou 4 vezes. Como é que tu já viste 3 ou 4 vezes? Isso é impossível. Vi na Bélgica, vi na... isso é maravilhoso. É possível ir vê-los lá fora? Isso é uma coisa fabulosa. É fabuloso. E depois assim, consegues tocar uma música dos Rolling Stones? Claro. E vocês já ensaiaram? Não, a gente começa a tocar e eles vão atrás. E eu sei, isso é possível. Os músicos... isso é que é ser músico. E ele tocou... Já não lembro porque é que ele tocou. Mas eu acho que foi o Honky Tonk Woman. Quando isso acontece... Portanto, nessa altura... os Rolling Stones eram... era trazer a Portugal... em média, e quando eu estou a dizer em média, é em média do gosto das pessoas que existiam aqui na nossa área, tendo em conta que havia malta nova que estava mais ligado às bandas de Manchester, como os Stone Roses e coisas assim do género, e havia a malta do rock que gostava de coisas dos Rolling Stones, ou sei lá, da Tina Turner, do David Bowie, coisas assim. E por isso, quando eles vieram, aquilo foi uma espécie de Woodstock, no sentido de ser um marco. Não é? E por isso, eu estar num concerto e dos Rolling Stones, em que estava ali, sabes? E apetecia-me ir fazer xixi ou ir buscar uma cerveja e ia. Não me importava de interromper aqui uma música. Mas lembro-me, na primeira vez que eu fui, no primeiro ano, eu tive que ir fazer um xixizaço. E quando regresso, estava a dar uma música que eu adoro. Ou na altura gostava ainda mais, marcou-me imenso. Eu vinha descer as bancadas até o meu lugar. E por isso já não... Até nisso os Rolling Stones chegaram ao ponto de, ao vivo, eu poder... Ok. Tá bem, agora vou ali, já vem. Sim. Mas também, lá está. As primeiras vezes não se repetem, não é? Olha, nunca vais ouvir os Rolling Stones pela primeira vez. Não, mas, nunca mais, sabes, os Rolling Stones, eu é que não tenho, só quando penso no assunto é que me apercebo de algumas coisas em relação aos Rolling Stones, à importância que eles têm na minha vida. Porque como ouço muita coisa de estilos muito variados, sou eclético nestas minhas paixões, não reparo as vezes que eu de vez em quando regresso aos Rolling Stones. E há um momento muito importante na minha vida em relação aos Rolling Stones. Eu estou careca de ver documentários sobre os Rolling Stones. E há um concerto dos Rolling Stones no Estádio do Dragão. Portanto, o Estádio do Dragão é de 2004, ou coisa que o valha, e aquilo aconteceu para aí em 2006. Uma coisa assim, já. Por aí. Uhum. Minha filha era muito pequenina. E estou por lá. Fui cedo e tal. Estou por lá à espera das coisas. E há alguém que, estilo para aí da RFM ou uma coisa assim do género, diz assim: olha, queres participar num passatempo? Foi assim qualquer coisa, ou o passatempo tinha falhado por questões, como é que se diz? Por questões técnicas, e então andaram ali a angariar malta para... Não interessa. Mas a pergunta era: queres ir dar uma passagem pelos camarins dos Rolling Stones? Ok, claro, tal. Vou ali para a fila. Eu não tinha mesmo nada que fazer a não ser estar à espera. Fui para a fila.
Bom, eu vou atalhar. Aquilo não era para ir aos camarins. Aquilo era para nos darem uma pulseira para tu poderes assistir ao concerto do palco. O palco tinha uma estrutura altíssima, daquelas superproduções, não é? Com fogo e Rolling Stones, Rolling Stones, com ecrãs e isso tudo. E tinha uma espécie de... Uma espécie não, tinha umas varandas de cada um dos lados do palco, com para aí 3 ou 4 andares. E portanto aquilo era angariar malta que fosse para aquelas varandas. E assim foi. Estavas sozinho? Estava sozinho. E eu, naquele momento, assim, era uma questão de proximidade. Vou ficar perto dos Rolling Stones. Os Rolling Stones tinham uma banda maravilhosa naquela altura. Tinha o Chuck Leavell nas teclas, ainda tinha o Bobby Keys no saxofone. Uma coisa maravilhosa. E eu estava ali entre a espada e a parede, que era assim, ou vês um concerto lá em baixo com um som em condições, ou vês como é que funciona a fábrica de Rolling Stones. E eu vi como é que funciona a fábrica de Rolling Stones. Vi como é que funciona aquilo que eu conversei contigo ontem sobre a secção rítmica dos Metallica. Vi como é que funciona o baixista, que agora não me estou a lembrar o nome, Daryl, acho eu, qualquer coisa, e o Charlie Watts. Vi quem é que manda ali, não é quem é que manda, mas quem é o maestro. Quem é que diz, ok, one, two, aquela coisa assim. Vi como é que se desenrolam as coisas. Vi aquilo que eu já tinha lido em livros, como é que se diz? Testemunhos daquele baixista, daquele guitarrista. E estávamos em palco e agora é assim, e agora não se consegue ouvir e tal, e agora tocamos um bocadinho a olho, e agora o Mick Jagger vai lá para a frente e está a 70 metros do palco, e como é que eu vou acertar? Isso é uma outra experiência completamente diferente. São conversas de músico que nós não temos noção. Sim. E portanto, eu estar ali de cima a ver o Mick Jagger a fazer assim, porque às tantas, ou a não ser que tu conheças, sei lá, eu vou-te dar um exemplo. Quando tu vês se tu vires não é um teledisco, uma imagem dos... como é que se chamam aquela banda? Eu acho que são escoceses. Não são nada escoceses. Os Garbage. Sim, caramba, tu estás a falar isso. Espera. Quando tu vês a ver se não me estou a enganar no nome, mas acho que não. É os Garbage, que é o Butch Vig. Exatamente. Estou a acertar. Se tu não sabes nada, estás a ver uma banda a tocar. E podes gostar ou não podes gostar. Sabendo o que tu sabes que o Butch Vig não é propriamente um gajo... Ele é quê? Guitarrista? Não me recordo. Mas vamos fingir para esta conversa que ele é guitarrista. Se tu vires ali, achas que é apenas um guitarrista. Não é? Mas sabendo o que tu sabes que o gajo é um craque da produção e inventou sons que te salvaram a vida. Exatamente. Ele inventou sons que te salvaram a vida. Exatamente. Portanto, se tu não souberes nada sobre os Rolling Stones, achas que o Mick Jagger é apenas um palhaço. Um vocalista. É um palhaço. Um palhaço no sentido de circo. É um cantorzinho. É um cantor. Não, um ótimo frontman, dos melhores de sempre, não é? Mas, sei lá, se tu não souberes que o Freddie Mercury inventa músicas, achas que é só um gajo que mete ali a malta uma grande voz e tal. Uma grande voz e tal. E, portanto, quando tu estás a assistir aos Rolling Stones, tu vês que o Mick Jagger não é propriamente só aquilo. É muitas mais coisas. Yeah. E, portanto, eu fiquei... se por um lado desmistificou-me um pouco os da Rolling Stones, por outro lado, fez-me tirar o chapéu... camada de velhotes, os gajos têm uma máquina oleada são uma grande máquina, como dizia o outro. São realmente muitos anos a virar frangos e a deixar queimar poucos. É muito giro. Voltando um bocadinho, um pouco atrás, há pouco falavas do Top Jackpot 81, era esse? É isso. Que mais te influenciou no início. E aquele que compraste, qual foi? Compraste com um cheque-disco? Ofereceram-me 2 cheque-discos no meu aniversário e eu tinha que consultar aqui os meus alfarrábios, mas o primeiro disco que eu comprei foram 2 cheque-discos que me ofereceram no aniversário, acredito que seja o aniversário